Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma lição de português com PH, legal? Bom, hoje, conforme prometido por mim, nós faremos aí um aulão, olha aí, ó, olha a minha caneca, letras, legal? Todo mundo vendo aí? Maneira, né? Vamos lá. Bom, então nós vamos fazer uma aula batendo novamente os tópicos de edital, só que agora o que eu vou fazer? Eu vou exemplificar cada tópico, né, com uma questão, tá? Para que você entenda aí e aproveite a aula, né, com correção de questões. Você que está vendo pelo YouTube, você pode clicar no link, né, logo abaixo aí na descrição, para pegar o material. Coloquei o material aí, salvei em PDF. Você pode aí acompanhar ou acompanhe aí pela telinha mesmo, tá legal? Então é isso. O curso que eu vou fazer, um curso ao vivo, fazendo uma teoria intensiva com questões todas as sextas-feiras, das 16 às 17h30. Este curso está muito mais do que confirmado, né? Tem uma galera que vai fazer, gostei de ver aí. Você que ainda não se inscreveu, pode entrar agora, né? Pode se inscrever agora lá no professorpedrohenrique.com.br. O curso é o TCM Reta Final. A gente começa no dia 12 de agosto. Então, assim, no dia 12 de agosto, o curso Reta Final, Língua Portuguesa, serão 10 aulas de língua portuguesa. Se você não conseguir assistir ao vivo, no momento da aula mesmo, o que vai acontecer? A aula vai ficar gravada dentro do portal do aluno. Este curso não será pelo YouTube, tá legal? Então, muitos estão me perguntando, vai ser pelo YouTube? Não. Este curso vai ser um curso cobrado, tá legal? É um valor promocional que eu coloquei para os 30 primeiros e agora eu vou estender a todos. Você pode digitar aí PH100, e o curso vai sair para você por R$100, né? Na modalidade ao vivo. E o curso vai ficar disponível para que você assista até o dia da sua prova, por quantas vezes você quiser. Não há limite de clique no site do PH, tá legal? Então, Pedro, quero assistir o curso 50 vezes até o dia da prova. Você que decide. Cabe a você decidir quantas vezes você vai querer assistir ao curso, tá legal? Então, de novo, entre no professorpedrohenrique.com.br, inscreva-se lá no Reta Final para o TCM. Tá lá o preço, R$150. Digite o cupom PH100, PH100 e você vai conseguir lá o seu desconto, tá legal? Mas entre ainda hoje, porque eu coloquei um limite também de 30 cupons para esse desconto de R$100, um desconto de R$50 e o curso vai sair para você por R$100, tá legal? Bom, então vamos ao que interessa, turminha aí, né? De TCM. Vamos lá. Aulão é PH, hein? Divulgue para os seus amigos aí. Divulgue agora, vá compartilhando. Pega o link do YouTube, joga lá no Facebook. Vamos chamando gente. Quero essa aula aí bombando, tá legal? Vamos lá, pessoal. Bom, aí você tem, eu vou colocar aqui, você tem primeiro tópico do edital, né? É a parte de compreensão de texto contemporâneo, tá legal? É exatamente assim, compreensão de texto contemporâneo. A banca IBFC, ela trabalha muito com compreensão, mas ela também trabalha com interpretação textual. Só que na banca IBFC, pelo próprio estilo do edital, ele coloca isso como se fossem sinônimos, né? Compreensão e interpretação. Vou botar aqui, ó, interpretação. O que seria isso, né? Compreensão e interpretação, que a IBFC ela vai cobrar isso de forma, né? Tudo no mesmo bolo. Há uma pequena diferença. Quando você fala em compreensão textual,
você está falando de coisas que apareceram no texto mesmo, literalmente. E a interpretação textual está envolvida com a inferência, conclusão, dedução. Então, quando você trabalha aí com interpretação textual, né? Quando você trabalha com compreensão textual, há uma diferença. O que é interpretação, o que é compreensão. Então, eu aposto numa questão de interpretação textual, podendo estar atrelada aí à compreensão textual também, tá legal? Então, cuidado aí com as questões. E essa questão aí eu coloquei uma questão mista, que ela envolve um texto misto, né? Um texto chamado de texto verbal e um texto chamado de texto não verbal. O que é isso, Pedro? Texto com figuras e texto com palavras. Então, olha só, aí está assim, África, meu povo está morrendo, socorro. Né? A África falando, e o outro dormindo, feliz da vida. E a epidemia pode atingir o Ocidente. Aí o outro acorda. Alerta, alerta, desespero, né? Aí você tem aí o tal tema da epidemia, enfim. Beleza. Aí a questão, olha como é que ela é bacana. A questão envolve, na charge, o continente africano e o mundo foram personificados. Legal. Se ele quisesse, ele poderia até cobrar uma figura de linguagem, que é a personificação. Que é quando você atribui um caráter pessoal, uma característica animada, em seres inanimados. Tá legal? Então, o comportamento que melhor sintetiza, ou seja, ele não está dizendo que é o único não, mas que melhor resume, sintetiza a postura inicial do mundo e que justifica sua reação no segundo momento Então, o foco é da postura do mundo no primeiro e no segundo. Isso foi uma postura de quê? Qual é qual o melhor comportamento que sintetiza aí essa reação do mundo? Ou seja, enquanto ele falava, a África, falava que o meu povo está morrendo, socorro, enquanto era apenas o povo africano, ele estava dormindo, aqui o símbolo, estava dormindo, estava cochilando tranquilo, e bem tranquilo aí, E aí, quando ele fala que a epidemia pode atingir o Ocidente, quando ele gera essa possibilidade de atingir o Ocidente, o que acontece com ele? Epa, peraí, agora pode me atingir? Então, quer saber? Alerta, alerta! Enquanto não estava atingindo o mundo, estava só na África, tá legal. Mas quando me atinge, não, já fico, que é isso? Será que é egoísmo, futilidade, euforia, solidariedade e desconfiança? Uma questão bem tranquila. Desconfiança de quê? Solidariedade, essa foi uma reação de solidariedade? Euforia, ele até ficou eufórico, sim. Há uma euforia. Futilidade não tem nada a ver com futilidade. E egoísmo também. O que você tem que ponderar? O que melhor sintetiza essa postura inicial do mundo? Foi apenas uma euforia ou foi uma euforia levada pelo egoísmo dele? Foi pelo egoísmo. Enquanto não estava batendo nele a tal epidemia, ele estava tranquilo. Mas quando bateu, não. Se bateu em mim, tem chance de bater? Peraí. Alerta, alerta, alerta. Então, temos uma questão de compreensão textual, que utiliza uma charge, não tem jeito, essa charge aí, a gente está com ela. Nesse caso, nós devemos nos valer não apenas dos recursos linguísticos, mas também da informação visual, isso é importante pra caramba. E tem que reparar que no primeiro quadrinho, enquanto o continente africano diz que o povo, o seu povo está morrendo, como ele diz ali, o meu povo, o mundo está dormindo, tranquilo e calmo, indiferente, está lá indiferente. E aí, em compensação, o que acontece no segundo quadrinho? Quando o continente africano aponta a possibilidade de que a epidemia pode atingir, de que ela se alastre e atinja aí o Ocidente, o que o mundo faz? O mundo desperta, fica louco,
uma doideira só, né? Em sinal de alerta. Então a gente pode ver uma postura egoísta do mundo, pô, que apenas está reagindo com o quê? Quando há uma possibilidade de que a doença atinja o Ocidente. Isso é muito egoísta, né? Então é uma postura de egoísmo aí, sem dúvida. Gabarito letra A. Foi uma questão número 26 de uma prova aí IBFC. Todas as questões da aula de hoje serão de provas IBFC. Legal? Bom, então espero que você esteja gostando. Deixe-me dar aqui uma olhada, né? Espero que esteja gostando. Comente aí, né? Se estiver gostando mesmo, dê uma comentada aí, por favor. E divulgue para os seus amigos lá do Facebook. Tá legal? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Cuidado. Questão não, né? Tópico 2. Tópico 2. Vamos lá. Reconhecimento de modos de organização de diferentes gêneros de texto, né? Normalmente, o que a IBFC cobra? Ela cobra a diferença entre narração, descrição e dissertação. A dissertação expositiva e a dissertação argumentativa, tá legal? Então, eu pegando as últimas provas, né, da IBFC para corrigir, que eu estou fazendo um curso, outra coisa para falar a você, eu tenho um curso de correção de provas em vídeo e também eu estou escrevendo aulas em PDF. Então você pode entrar lá no TH Cursos, ó, TH Cursos, thcursos.com.br, vai clicar na abinha lá no menu Português, tá legal? Português, e vai pegar o combo IBFC. IBFC. O que é isso, o combo IBFC? É aulas em vídeo, tá? Mais o PDF. Mas é uma aula mesmo em PDF. Eu venho explicando, fazendo uma aula escrita para você. Vem lá, meu aluno, repare que a questão envolve compreensão textual, tudo escrito, tá? Então eu estou inaugurando, vamos dizer assim, a minha entrada no mundo dos PDFs está sendo agora com o TH Cursos. Vou botar aqui, ó, www.thcursos.com.br. Aí você pode ir lá comprar este combo aí. São 10 provas corrigidas, um total aí de 100 questões da banca IBFC, no mínimo de 100 questões, tá legal? E o curso, né, está sendo gravado e escrito aí por mim, tá legal? Professor Pedro Henrique. Então, esse curso também está bem bacana. Vamos lá. É diferente do curso que a gente vai fazer ao vivo, tá? Esse curso é de um site parceiro meu, um site camarada, um grande amigo meu, né, do professor Alexandre Teixeira, tá legal? O japa aí da parte de AFO, controle externo, essas coisas que caem também lá na provinha da IBFC para o TCM. Então, se você tem interesse em fazer essas outras disciplinas, lá você encontra diversas disciplinas, tá legal? Vamos lá. Então, você tem aqui, ó, daqui a pouco eu falo dos super professores. O pessoal já está me cobrando aqui, né? Os alunos, pô, professor, vai ter alguma coisa nos super professores? Vai ter alguma coisa nos super professores. Vai sim. Tá legal? Já vou falar. Inclusive já tem. Grande Claudete Pessoa. Já vou falar. Então, quando você fala em modos de organização de diferentes gêneros de texto, tá? O que acontece? Ele vai trabalhar em regra com narração, descrição e dissertação. Tá legal? E fazendo a diferença entre a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, com caneta azul, vou botar assim, ó, narração. Narração. O que nós temos que saber sobre a narração, galera? A narração, resumindo, é o momento em que você conta uma história, tá legal? E quando você conta uma história, é importante, para você classificar um texto como texto narrativo, é importante que você saiba que a principal característica não é o tempo verbal que está no pretérito, porque a gente pode ter narração, né, no presente, narração no futuro, enfim, eu posso mudar isso, né? Eu quero que você entenda que o modo de organização textual, esse modo de texto, modo textual, é vinculado à intenção de quem escreve, à intenção do autor. Então, quando você trabalha com modo textual, se a sua intenção é contar uma história, você não está proibido de descrever as coisas na sua história,
Você não está proibido, por exemplo, de colocar a sua opinião. Você só não pode deixar isso ultrapassar a sua intenção. Se a sua intenção é narrar uma história, é contar uma história, então você está fazendo um texto narrativo. E a narração, eu tenho que perceber, né, essa evolução no tempo. Ou seja, uma ação acontecendo após a outra. Isso, para mim, é o tópico mais importante da narração. Tá? Ah, mas tem um narrador, tem personagem ou personagens, enfim, você tem o local, você tem o tempo, você tudo bem. Mas essa evolução, essa ordem cronológica, essa ação acontecendo após a outra, isso é indiscutivelmente o tópico mais cobrado em provas de concurso. Tá legal? Então, cuidado aí. Se a sua intenção é narrar, você tem de fazer essa evolução, essa ordem cronológica aí, tá? Aí depois você tem a descrição. A descrição, né? A descrição é interessante, claro que a gente está resumindo, né? Bem resumido aqui. Lá no curso que eu vou fazer ao vivo, a gente vai falar bastante disso aí, pelo menos 1h30, né? Só disso. Então, ó, narração, descrição. A descrição, o que você faz na descrição? Você dá as características, né? Você descreve. Pode descrever, por exemplo, um objeto, pode descrever uma pessoa, pode descrever uma cena, né? Pode descrever uma situação. É complicado, né? Então, quando você trabalha com descrição, normalmente as pessoas falam que na descrição você tem muitos adjetivos. Ou adjetivos ou palavras que funcionem como adjetivos, né? Adjetivadas, vamos dizer assim. Então, quando você trabalha com palavras adjetivadas, né? Ou palavras que têm essa função adjetiva, você está trabalhando com a descrição. Então, qual é a principal diferença entre narração e descrição? É que na descrição não há essa evolução, uma ordem cronológica. Acontece tudo ao mesmo tempo. A palavra-chave é simultaneidade, né? Simultâneo. Então, quando você trabalha com ações que ocorrem ao mesmo tempo, isso não é uma narração. Exemplo, quando você fala assim, olha, enquanto o professor dava aula, o outro lia uma revista, a menina mexia no celular e o rapaz dormia. Se você perceber, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Tem carinha de narração, mas não é. Porque para ser uma narração, eu tenho de ter uma ordem cronológica, uma ação acontecendo após a outra. Tá legal? Então, a descrição, ela tem esse aspecto de simultaneidade naquilo que mais simboliza a dificuldade de perceber a diferença entre narração e descrição, que é quando você descreve uma cena, né? É como se você tirasse uma foto daquele momento e desse as características, tá legal? Então, tempo verbal, normalmente o pretérito imperfeito, quando você usa gerúndio, enfim, você trabalha com a descrição, mas não se prenda a isso, se prenda à intenção. Pedro, então para eu descrever eu não posso narrar? Claro que pode, mas eu tenho que perceber que a sua intenção é descrever alguma coisa e não narrar. Então você pode, não importa a quantidade de linhas e de parágrafos, né, que você use aí com narração ou descrição. Eu tenho que ler o seu texto e perceber a sua intenção. É isso que a gente tem que perceber dentro de uma prova. Tá legal? E, para finalizar, nós temos a dissertação. A dissertação, que pode ser uma dissertação argumentativa e uma dissertação expositiva. Tá? Então, quando você trabalha com a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva, qual é a diferença entre elas, né? Às vezes o aluno ele fica muito preso à seguinte definição. Olha, dissertar é defender uma opinião. Mas não leva muito por esse lado, não. Por quê? Porque, realmente, aquilo que mais cai numa prova discursiva, que não vai ser o caso da nossa lá do TCM, a dissertação que cai muito, aquela, faça uma redação, é a dissertação argumentativa, ou seja, é o processo que envolve o convencimento, ou seja, você quer convencer alguém em relação a uma opinião sua.
Então você vai defender a sua opinião argumentando, vai convencer alguém em relação à sua opinião. Esse tipo de dissertação é uma dissertação argumentativa. Normalmente, né, é algo subjetivo, ou seja, uma opinião sua, uma opinião que alguém pode dizer o contrário, mas você vai tentar convencê-lo a pensar da mesma maneira que você pensa. Tá legal? E a expositiva, a dissertação expositiva, ela é uma dissertação informativa. Eu não tenho um tom de convencimento. Eu tenho um tom de informar. Eu não estou te convencendo, nem quero te convencer de nada, né? Informativo. Informar. Vou botar informar, né? Botar informar, vai ficar bem paralelo aí. Então, você tem aí, ó, a intenção de informar e não de convencer. O convencimento não importa neste momento. Então, você tem que prestar muita atenção em relação ao informativo, né, que você vai fazer, porque isso não tem subjetividade. Aqui você não está trabalhando com a opção de a pessoa contestar o que você está falando, você simplesmente está informando. Eu dou um exemplo, né, em sala de aula. Minha mãe, quando eu era mais jovem, minha mãe falou assim uma vez: olha, você não vai à festa porque você não fez o dever, tá legal? Aí eu falei: mas mãe, olha só. Ela: não. Eu não estou te convencendo, não adianta, eu só estou te informando. Caramba, ou seja, é um texto informativo. Ela ali fez uma dissertação expositiva e eu, bem jovem, nem percebi, viu? Ah, se eu soubesse. Então, ó, vamos pensar aqui nessa questão. Aí o coronel e o lobisomem. Vamos logo para a questão. Existe aí um texto, enfim. Todos os elementos listados abaixo reforçam a tipologia narrativa. Já te deu a resposta, né? A tipologia narrativa do texto em análise. Assinale a opção que não traz um traço típico desse tipo de texto. Então, na narração, você tem a presença de personagens? Sim. Sequência de ações? Sim. Né? Caráter argumentativo? Não. Esse caráter argumentativo, ele é típico de uma dissertação. Dissertação argumentativa. Legal? Argumentativa. Então, não. E localização espacial? Sim. Né? São todos tópicos aí de uma narração. Mas a letra C de casa, que é o gabarito, não envolve aí características de um texto narrativo. Envolve mais características de um texto dissertativo. Tá legal? Bom, então vamos lá para a questão número 3. Número 3. Cadê? Isso, ó. Reconhecimento do uso, esse item 3 do edital, significativo dos diferentes recursos gramaticais na construção de textos. Níveis: fonológico, morfológico, sintático, semântico e textual discursivo. Preste atenção. Quando você monta um texto, existe um processo de coesão e coerência. Tá legal? Então, quando você fala em coesão e coerência, eu vou colocar aqui no cantinho, ó, coesão versus coerência. Coerência. Qual é a ideia? Qual é a diferença entre coesão e coerência? Vamos pensar que a coesão, tá? Vou botar a caneta verde aqui. A coesão significa união. União significa junção, tá? Isso aqui é o processo de coesão. É quando você une coisas, seja com uma conjunção, com uma vírgula, enfim, você faz a coesão de uma maneira, né, de qualquer maneira que a norma culta vai aí te permitir. Só que a coesão é simplesmente o amarrado, é simplesmente a união. O sentido já não é mais a coesão. O sentido é o quê? É a coerência. Então, quando você fala em sentido, sentido é a coerência. Então, você tem aí um processo de coesão e coerência, seria coesão o amarrado e coerência é o amarrado com sentido, né? Então, quando você fala assim, olha, caramba, o aluno estudou muito, ou melhor, o aluno não estudou nada. O aluno não estudou nada, mas não passou. Não faz sentido. O aluno não estudou nada, mas não passou, está tudo junto, porque a conjunção mais MAS é uma conjunção adversativa. Só que a adversidade ela envolve a oposição.
Se o cara não estudou nada e não passou, eu não tenho ideias opostas. Mas se alguém lhe perguntar, o aluno não estudou nada, mas não passou, eu tenho uma coesão feita? Sim. Só não tenho o quê? Coerência. Agora, se eu falasse, o aluno não estudou nada, mas passou, aí seria coerente e com coesão, tá legal? Então, a coesão e a coerência ao mesmo tempo, é isso que a gente vai buscar no momento da prova. E existem várias maneiras de você fazer isso. Uma delas é você usando o pronome relativo. É muito comum isso nas provinhas da Banco BFC. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Este é um mundo que clama por diálogo, que demanda transparência. Ou seja, eu tenho a palavra que e a palavra que. Perceba que as duas se referem a quê? A mundo, né? Ou seja, se as duas têm como referente mundo e as duas podem ser trocadas por o qual, significa que as duas são pronomes relativos. E se as duas são pronomes relativos, ambas fazem referência a mundo. Gabarito, letra B de bola, sem dúvida. O processo de coesão e coerência foi estabelecido pelo uso do pronome relativo, tópico que a gente vai destacar muito lá no nosso curso ao vivo. Se você não fez a inscrição, por favor, entre agora e faça www.professorpedrohenrique.com.br e faça lá a sua inscrição no Reta Final. Começa dia 12 de agosto, no ao vivo comigo, e o curso vai ficar gravado para que você consiga assistir por quantas vezes quiser. Legal? Você que vai definir. Quero assistir 2, 3, 5, 10, a mesma aula, não tem problema. Quero revisar, não tem problema. Quantas vezes você quiser. Sem limite de visualização até o dia da prova. Todos os vídeos liberados para você. Tá legal? Deste curso. Vamos lá, não deixe de entrar não. Vai lá. Bom, aí, vamos continuar. Vamos trabalhar agora. Dê uma comentada aí, galera. Quem estiver no YouTube, dê uma comentada aí, hein? Por favor, tá legal? Dê uma comentada aí. Tá legal? Vê se tá legal o vídeo. Vê se tá legal tudo, o áudio, tudo legal. Todo mundo comigo, beleza? Vamos lá, quero todo mundo aí dando um alô, tá? Bom, então, seguindo aqui, ó, questão número 4. Questão número 4, questão número 4, o tópico número 4, ele simplesmente vem falando o quê? Relações de sentido entre orações e segmentos do texto. Valores da coordenação e subordinação. Normal, né, cobrar isso. O que é isso, Pedro? Valores da coordenação e da subordinação, né, entre as orações. Isso justamente é valor semântico das conjunções, ou mesmo sem conjunções, uma oração em relação à outra, ela traz uma ideia de que isso é muito comum. Então, você entender o que está lendo é fundamental, tá legal? Então, tem que ler com bastante calma na hora de uma prova, para não ficar de bobeira. Então, olha só. Olha a frase, questão número 3, que está aí de uma provinha qualquer, né? Por isso que eu não mudei, tá legal? Eu não mudei. A questão número 3 de uma prova IBFC aí, né? Que eu peguei para que você tenha aí como exemplo, tá? Então, ó, quando você trabalha com a frase, na frase, ele deve passar fome, pois está muito magro, né? A palavra pois funciona como um articulador das orações, estabelece entre elas uma relação de quê? Certamente, quando você fala ele deve passar fome, isso aqui é uma tese, é uma opinião. Ou seja, quando você tem alguma coisa vinculada a uma opinião, tá? Vinculada a uma ordem, normalmente, ó, vinculada a um futuro, vinculada a uma frase, por exemplo, optativa, né? Aquela que exprime desejo, optativa, né? E você tem um pois, ou um porquê, ou um visto que, este aqui vai ser um cara chamado de explicativo. Então, sem dúvida alguma, eu estou explicando, né, a minha tese, ou seja, a minha opinião, a minha hipótese. Ele deve passar fome porque está muito magro e tal. Então, você tem aí, sem dúvida, uma ideia de explicação.
Soma, a soma seria por não só, mas também, nem. Quando você tem oposição, você tem mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Vou botar aqui uma um exemplo. O mais, que é o tradicional, né? A conclusão seria logo, portanto, né? Então, assim. Então, você tem aí, né, alguns exemplos. Então, nós temos na letra C de casa a explicação, né, da questão. Tá legal? Bom, próximo item é conotação e denotação. Tá legal? Próximo item é conotação e denotação. Vamos tentar aqui, ó. Aqui, conotação e denotação, figuras de linguagem. Tá, vamos pensar na boa. Qual é a diferença inicialmente, né? Qual é a diferença entre conotação e denotação? Né? A conotação, vou botar a caneta vermelha, é quando você usa uma palavra não no seu sentido real, e sim no seu sentido figurado. Vamos pensar assim, ó, sentido figurado. Ou melhor, sentido inventado. Né? Quando você inventa um sentido novo para aquela palavrinha que nasceu para ser de uma forma e você está simplesmente criando um sentido para outra. Quando eu falo assim, olha, quando eu falo assim, ó, Milena, minha esposa, Milena, Milena, as pessoas perguntam, Milena é legal, ó. Milena é legal, Milena é legal. Aí você fala, caramba, Milena é legal. Legal, ele foi usado com que sentido? Conotativo ou denotativo? Eu tenho que tomar cuidado que às vezes o uso, né, de tanto usar o legal como maneiro, como bacana, gente fina, legal, você às vezes incorpora, né? Você pensa que esse é o sentido real da palavra, mas não. A palavra legal, no seu sentido real, ou seja, no seu sentido denotativo, a palavra legal tem a ver com lei, né? Então, quando você fala legal, sentido real ou sentido figurado, Milena é legal? Está no sentido figurado, né? Porque legal não está com sentido de lei. Mas quando eu falo medicina legal, cai na prova de delegado. Olha, cai na prova de delegado. Né? Medicina legal. Esse legal aqui tem valor do quê? De lei. Então é um valor denotativo. Então a banca, a IBFC, ela vai atrelar a figura de linguagem, né, a denotação e conotação. Então a gente vai ter que trabalhar isso de fato, né, bastante figura de linguagem, que é uma questão obrigatória, lá naquele curso ao vivo que nós vamos fazer. Tá legal? Às sextas-feiras, das 16 às 17h30. Pedro, mas eu não posso ver não. Pode não? Tem problema. Não tem problema. Vai ficar gravada a aula lá. Aula boa. Vai pagar lá R$100 e vai conseguir assistir quantas vezes quiser. Tá legal? Então, ó, ao utilizar a palavra cordeirinho em as lágrimas diminuíam a testosterona em seu organismo, privando-o da natural agressividade do sexo masculino, transformando-o num cordeirinho. O narrador utiliza a linguagem conotativa por meio de uma... Bom, aí nós temos aí algumas figuras de linguagem, né? Uma questão de figura de linguagem, no caso ele fala aí, usa o cordeirinho para fazer uma comparação aí, para falar de uma pessoa mansa, né? Um cara calmo. Então, é a metáfora, beleza, a metáfora. Mas é importante que você faça o curso, por quê? Porque eu vou falar de metonímia, eu vou falar de antonomásia, eu vou falar de apóstrofe, eu vou falar de ironia. Cada uma tem uma importância, tá legal? Cada figura de linguagem. É claro que a que mais cai é a metáfora, quando você faz uma comparação, né? A comparação, ela é alvo da conotação e da denotação. Sem dúvida, é muito importante, né, você estudar figura de linguagem para a prova IBFC, tá legal? Então, você tem aí metáfora, que é uma comparação, está falando aí está usando
em vez de manso, calmo, está usando cordeirinho, né? Beleza. Então a metáfora, o item 5. Item 6. Item 6, nós temos aí, deixa eu colocar aqui, todo mundo comigo, ao vivo. Legal, legal, hein? Bacana, hein? Show de bola. Tô vendo aqui a galera, ó. Pô, legal. Vamos lá. Então, quando você trabalha com o item 6, que é a acentuação gráfica, conforme a acordo ortográfico, isso é de extrema importância. Acredito sim, né, numa questão em relação a isso. Ele não falou de ortografia, então não espere uma questão. É com S ou com Z, com X ou com CH. Não. Ele vai cobrar o que da ortografia? A acentuação gráfica. Então, as regras. Se a palavra é ou não acentuada, e ele pode cobrar o porquê disso, né? Então, assinale abaixo a alternativa cujas palavras são acentuadas pela mesma regra de abóbora, bobó e míssil. Abóbora, quando você pega a palavra abóbora, é só separar. Abóbora. Por que ela recebe acento? Porque ela é chamada de proparoxítona. Proparoxítona. A antepenúltima sílaba tônica. E toda proparoxítona recebe acento. Bobó, oxítona terminada em O. Ela é, ó, então todas são acentuadas, tá legal? Aqui, bobó, ela é uma oxítona, por isso que ela entra na regra das oxítonas. Quais que são acentuadas? As que terminam em A, as, es, o, os, em ou ens, tá legal? Então você tem aí, né, a parte da oxítona, a regrinha da oxítona, bobó termina em O, e a palavra míssil, você tem aí uma paroxítona terminada em L, né, clássica aí, paroxítona, acentuada pela regra da paroxítona mesmo, tá legal? Paroxítonas. A regrinha da paroxítona, né? Então nós temos aí que, respectivamente, elas têm de ser acentuadas, por quê? O que ela tem que ter acentuado? A música tem que ser respectivamente. Ou seja, na mesma ordem. Na mesma ordem. Então não demole não, tá legal? Ele pode embaralhar isso, coisa... Não demole não. Então, ó, já na letra A eu tenho música, que é uma proparoxítona, tá legal? Eu tenho cipó, que é oxítona, e tenho terrível, que é uma paroxítona terminada em L. É a letra A, o gabarito. Na letra B eu tenho cérebro, que é uma proparoxítona, legal, só que mó não é oxítona, é monossílaba. E difícil estaria legal também, paroxítona terminada em L. Na letra C eu tenho necrotério, ó, necrotério, paroxítona que termina em ditongo, fora. Ebó, oxítona, dentro. E pêncil, também dentro. Titânico, titânico, proparoxítona dentro. Pó, monossílabo, fora. E fácil, paroxítona, que termina em L, dentro. Então, a única que tem, respectivamente, todas as palavrinhas acentuadas pela mesma regra é a letra A. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Questão número... processo e estrutura de formação de palavra, hein? É agora. Então, quando você trabalha com esse processo, trabalha com morfemas, né? Você tem que perceber o seguinte, né? Quando você trabalha, ó, morfemas, vou bater um papo com vocês, tá? O que ele quer? Ele quer o valor semântico dos morfemas. Então, mais do que saber se é derivação prefixal ou sufixal, mas vamos tentar pensar aqui numa palavra qualquer, por exemplo, a palavra feliz. Tá? Para você entender isso aqui, feliz é uma palavra primitiva. Então, quando você trabalha com feliz e você coloca o in, feliz, este in é chamado de prefixo, tá? Prefixo. E o prefixo é chamado de morfema, tá? Então, quando você trabalha com morfemas, o prefixo é um tipo de morfema. Quando você trabalha com felizmente, eu inseri outro morfema que agora é o sufixo. Então, você está dizendo que você tem prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Esses caras são os morfemas, conhecidos como afixos.
Legal? Então, olha só, quando você fala infeliz, tem um valor de negação. É isso que ele quer de você. Ele quer o sentido que a palavra vai ter com aquele afixo, com aquele morfema. Então, quando você fala assim, nadador, babador, bebedor, corredor, sufixos que formam ação. Aquele que baba, aquele que corre, aquele que bebe, aquele que nada. Então, ó, o emprego de um sufixo pode conferir valor semântico ao vocábulo, refletindo juízos, valoração. Assim, dentre as palavras abaixo, assinale a única, cujo sufixo explicita um sentido crítico. Então, quando você trabalha com sentido crítico, olha que questão linda, né? Sobrevivência, melancólica, geladeira, obrigatório e modismos. Quando você fala em modismos, você fala num tom pejorativo, né? Ou seja, num tom crítico. Ou seja, esse tipo de valor tem a intenção de ser crítico a um determinado tipo de comportamento, né? Então, quando você trabalha com modismo, eu não botei o texto para a gente ficar voltando ao nada disso. A gente está fazendo um aulão bem à vontade, apresentando o edital para você, tá legal? A minha intenção aqui não é trabalhar com todos os prefixos, todos os sufixos, não é isso. A minha intenção é fazer isso no curso ao vivo que eu vou fazer na sexta-feira, tá legal? Mas eu estou apresentando aí a vocês eu estou apresentando a vocês aí o valor, né? O valor, como funciona o edital, como é que você tem que olhar para as questões, que tipo de questão você tem que procurar fazer, treinar. Eu acho que é esse o intuito do aulão de hoje, tá legal? Bom, então, continuando ainda, nós temos aí o emprego do item 8. Vamos lá. O item 8 é o emprego das diversas classes de palavras. Olha aí, quando você tem o emprego de diversas classes de palavras, quando você fala disso, você fala em morfologia. Você fala em substantivos, em pronomes, você fala em adjetivos, enfim, você fala de tanta coisa, né? Então, quando você trabalha aí com emprego de classe de palavras, normalmente o pronome ele é campeão. Então, quando você fala assim, ó, uma ferramenta coesiva utilizada em, inclusive, Cipão, o africano, que viveu antes de, olha aí, que viveu, este que, o qual viveu, ou seja, ele é um pronome, ele é um pronome relativo, tá legal? Pitou aqui esse negócio. Ele é um pronome relativo. E o pronome relativo, ele retoma algum elemento. Então, quando você trabalha com um tipo de coesão, ferramenta coesiva, o pronome relativo ele une orações num período de subordinação. Ele introduz, inclusive, uma oração subordinada adjetiva. E, com certeza, você tem aí como elemento coesivo o uso do pronome relativo. Então, quando você trabalha aqui emprego de diversas classes de palavras, caramba, uma importantíssima realmente é o uso do pronome relativo, sem dúvida alguma, tá legal? A gente vai ter que bater muito no pronome relativo aí lá no nosso curso, tá legal? Bom, quero que você saiba o seguinte, eu tenho lá, ó, junto com a Claudete Pessoa, no www.superprofessores, tá legal? .com.br, eu tenho lá um pacote, né? Um pacote do TCM RJ com a professora Claudete Pessoa, tá legal? Professora Claudete Pessoa, simplesmente um monstro aí da legislação. Então você tem aí o pacote do PH com a Claudete Pessoa lá no site do Super Professores, tá? Então você pode entrar, você vai também ter muitos cursos para tribunais e para Tribunal de Contas com a professora Claudete, que é simplesmente fantástica, tá legal? Então já tenho aí, ó, alguns cursos, né, envolvendo aí o TCM. Tenho lá no TH Cursos, tenho na Claudete Pessoa, lá no Super Professores, tenho no próprio site do professor, professorpedrohenrique.com.br, está bem servido. Você pode escolher o que quer fazer, tá legal? Bom, vamos lá. Quando você tem, ó, variação linguística e adequação vocabular, sintática, as situações de uso. Olha só, no trecho real, ou seja, realengo,
que acabou virando nome de um populoso bairro carioca, aí ele vai assim, o adjetivo populoso deve ser entendido como o quê? Então ele quer justamente que você entenda o valor dele. Esse vocábulo foi adequado aí. Por quê? Ele usou populoso? Porque é muito conhecido, porque é de grande população, porque é muito simples ou porque é muito pobre? Claro que é de grande população, populoso, né? De grande população. Então, gabarito, letra B de bola. É legal? Questão item 10, concordância verbal e nominal. Ih, Pedro, o que é concordância verbal e nominal mesmo? Eu estou perdidão nisso. Então, olha só, o tema concordância é um tema expressivo, um tema grande. Então, para você ter uma ideia, nos meus cursos gravados, eu gravo aí, eu me dedico aí umas 4, 5 horas só para falar disso, né? E rende muito, né, o curso gravado, né? Então, é muito expositivo, então assim, a gente fala bastante. Então, essa parte de concordância, sem dúvida, é uma parte importantíssima. Então, você tem que entender o que é a concordância primeiro, para depois dividir em concordância verbal e nominal e começar a acertar as questões. Quando você trabalha com concordância, concordância é harmonia entre palavras. Se uma palavra está no singular, a outra fica no singular, se elas, né, possuírem essa concordância. Se uma palavra vai para o plural, a outra vai para o plural. Se uma palavra for feminina, a outra é feminina. Se uma for masculina, a outra vai ser masculina. Exemplo, menino bonito, menina bonita, meninos bonitos, meninas bonitas. Como não envolve verbo, é uma concordância nominal, uma harmonia com nomes. Agora, quando eu envolvo o verbo, por exemplo, ele chegou, mas eu falo eles, já fica chegaram. Então, é uma harmonia entre palavras, só que uma delas é um verbo, então a concordância é verbal. Resumindo, é isso. Tá legal? Para você entender o que é concordância. A harmonia entre palavras. Na oração, em presença de tal apelação, mais brabento apareceu a peste. Ao analisar seus termos, percebe-se que, para obter um efeito expressivo, faz-se um desvio em relação à norma padrão. Trata-se de um desvio de... E aí, galera, como é que fica, hein? Caramba, olha aí. Quando você trabalha com essa questão aí, nós temos concordância, regência, acentuação ou colocação de pronome. Cara, colocação pronominal não é, tá legal? Regência, ninguém. Acentuação também não. Eu vou mostrar a você que só para ele trazer um destaque, ele colocou brabento, se referindo a quem? A peste. Então, no fundo, teria que ser brabenta e não brabento. Mas ele coloca brabento para chamar a atenção mesmo, tá legal? Então, ele desviou em relação à concordância, em relação à harmonia. Em vez de colocar a peste brabenta, ele botou brabento. Então, há um erro de concordância, há um erro de harmonia, mais especificamente uma concordância nominal. Tá legal? Então, item 10, fizemos aí. Item 11. Item 11, regência verbal e nominal, o fenômeno da crase. Então, vamos lá. Sua decisão implicará grandes perdas. É o implicar, né, no sentido de acarretar. Então, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, não pede a preposição em. Não pede a preposição em. Então, implicará grandes perdas, tá certa. Agora, amor implica em sacrifício? Não, porque amor implica, esse implicar também está no sentido de acarretar. Então, é VTD, não pede preposição em. Então, este item está errado. E os funcionários devem obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Ele pede a preposição a. Então, não é o regimento, e sim ao regimento. Então, uma questão, quando ele envolve regência, ele não pega tão pesado, ele só pega pesado, é o concurso, principalmente a banca e BFC, quando ele envolve pronome relativo atrelado à preposição. Que envolve regência com pronome relativo, a gente vai falar disso no curso ao vivo, fique tranquilo, tá legal? Nos cursos gravados também, né? As frases que apresentam erro de regência verbal são erro, então nós temos 2 e 3, 2 e 3, gabarito, B de bola. Tudo bem? Legal. Aí, ó, envolvendo a crase, ainda o item 11. Assinale a alternativa que completa corretamente e respectivamente as lacunas.
O médico atende há 5 anos naquela clínica. Esse A é o verbo haver, porque indica tempo o quê? Passado, né? Tempo passado. Então, aqui não é nem de crase. Devemos obedecer às regras. Se tem as, ó, quem obedece, obedece a. Essa preposição foi exigida pelo verbo obedecer que vimos há pouco. E regras é um substantivo no plural. Então, se eu coloco artigo, tem que ser as. As. Se eu tenho a mais as, tem que ter um as com crase. Então, a letra A não pode, a letra D não pode, só ficamos com a letra C. Então, questão de crase aí envolvendo IBFC. Tudo IBFC. Não inventei nenhuma. Tá legal? Provas IBFC. 12. Colocação de termos na oração. Eu aposto numa colocação pronominal, né? Próclise, ênclise e mesóclise como tema aí de prova. Então, quanto à colocação pronominal, assinale abaixo a alternativa que apresenta erro. Erro, de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Simples. Quando você tem futuro, ó, futuro, seja futuro do presente ou futuro do pretérito, não importa, o sugerido é usar o quê? A mesóclise. Tá legal? A mesóclise. Então, a matá-lo-ei é o matarei mais o o. Então, você vai cortar no infinitivo, matar, e vai inserir este o aqui. Só que por ser objeto direto e por ter esse R, nós vamos falar o quê? Tira o R, matar, coloca o o mais o L, lo, e o restinho do verbo, que é o ei. Matá-lo-ei. A primeira tá legal. A segunda, matá-lo, tá em ênclise. E a ênclise tá boa, tá perfeita. Eu não poderia colocar em próclise porque iniciaria a oração. Então, a ênclise porque não tem futuro. Tá legal. Eu o matarei. Eu estou em próclise, e a próclise é bem-vinda. Ela não está iniciando a oração, então tá legal. Agora, matarei-o não rola. Por que matarei-o não rola? Porque matarei é futuro. E com futuro eu não uso ênclise, eu uso mesóclise. Então a forma correta não é matarei-o, é matá-lo-ei. Por isso, a letra D de dado é o gabarito da questão do item número 12, né? Que é a colocação de termos, tá? Vamos lá, continuando. Quando você trabalha aí com a questão, com o item 13, né, que é a questão de emprego da vírgula, emprego de sinais de pontuação, pontuação expressiva, né, enfim, quando você trabalha com isso, você tem que tomar cuidado, principalmente com o emprego da vírgula. Por quê? Porque o emprego da vírgula, ele sempre cai em prova pra caramba. Então, quando você trabalha com o emprego da vírgula e tal, pô, como é que fica isso aí? Ah, Pedro, não sei. Tem que saber. Olha só, quer ver? Ele quer assinar a opção em que se percebe um erro pela presença da vírgula. Olha só, questão IBFC. Outro princípio da humanidade essencial é o cuidado. Olha só, gente. Este termo aqui, ele é o sujeito. E eu não posso separar o sujeito do verbo. Então, esta vírgula aqui já é proibida. É o gabarito, ele quer o erro. Na outra, ó, se não cuidarmos do planeta Terra, ele poderá sofrer. Esse se não cuidarmos é uma oração subordinada adverbial, condicional, deslocada. A vírgula, além de certa, é obrigatória. A solidariedade, para existir de fato, precisa sempre ser solidariedade a partir de baixo dos últimos anos. Dos últimos anos, adjunto, adverbial de tempo. Sem estresse, perfeita. Vírgula facultativa. Eis, pois, o que é ética. Um pois, depois de um verbo entre vírgulas, é conclusivo. Certíssimas, vírgulas obrigatórias. Então, a única que está errada, separando o erro mais clássico, que é o sujeito do verbo, o item 13, letra A. Legal? Questão aí envolvendo o item 13. Aí, item 14. Item 14, nós temos aí
Item 14, vamos lá. Aqui, beleza. Então, item 14, ó. Coesão e coerência textual, valor semântico e emprego dos conectivos. Agora, especificamente deles. Considere o fragmento abaixo para responder as seguintes questões. Nós, adultos, sabemos. As crianças não sabem, né? Há entre as duas orações do período uma relação semântica. Desse modo, sem prejuízo de sentido, no lugar do ponto e vírgula que as separam, poderia ser empregado o seguinte conectivo. Legal? Nós, adultos, sabemos. Nós, adultos, sabemos. E aí? As crianças não sabem. Desde que é uma condição, normalmente. Mas, porém, contudo, todavia, é uma oposição. O visto que é uma explicação. O como pode ser causa, pode ser conformidade, né? Vou botar aqui, ó, conformativo. Pode ser comparativo, é muita coisa, né? Comparativo, enfim. Então, quando você tem aqui, qual é a relação que existe entre esta parte e esta parte do texto? É uma relação de oposição, sem dúvida. Nós adultos sabemos, mas, porém, contudo, entretanto, as crianças não sabem. Então, eu não posso deixar de marcar B de bola. Entendeu? Isso aqui é uma questão de conectivos. Bom, então, 14 tópicos do edital. Não tem como. Vamos lá. Bom, é isso que vai cair na sua prova, sem dúvida. Agora, a gente perpassou pelos tópicos. Não vou dizer que nós falamos, aprofundamos, nem dá tempo para isso num aulão. Então, ó, língua portuguesa para o TCM com PH. Onde que eu vejo isso, Pedro? Nós temos um curso intensivo, ao vivo, de 10 aulas, tá? Será às sextas-feiras, tá legal? O curso, das 16 às 17h30. Então, ele custa R$ 150, mas se você colocar o cupom PH100, você vai simplesmente pagar R$ 100 pelo curso, legal? Curso em PDF com 10 provas comentadas na íntegra pelo PH. Tá lá, né? Provas comentadas, não é teoria, são provas comentadas. E o curso teórico gravado lá nos combos da professora Claudete Pessoa no superprofessores.com.br, thcursos.com.br e o site do professor Pedro Henrique, www.professorpedrohenrique.com.br. Então, eu quero que vocês aí divulguem bastante o canal do YouTube, quero que vocês divulguem para os seus amigos, seus familiares, até para quem não for fazer a prova do TCM, como vocês sabem, o professor trabalha com todas as bancas, porque eu sou professor de língua portuguesa, não só de gramática, mas de interpretação de texto, de redação oficial para a segunda etapa, faremos bastantes aulas e cursos para a segunda etapa também. Então, eu quero que você aí aproveite o canal do nosso YouTube, tá legal? Então, fiquem com Deus. Muito obrigado a todos e muito obrigado pela audiência. Valeu mesmo, hein? Divulguem o canal, inscreva-se no canal e vamos que vamos, Português com PH. Valeu, obrigado.